Então, seguindo com as nossas videoaulas, a gente vai estar trabalhando um pouco agora sobre a questão do manejo ecológico de praga. Por que a gente tratar esse tema agora? A gente vem falando de várias pragas, várias doenças, vários problemas que acometem aos citros, só que todos esses problemas em si, eles perpassam por uma questão que é muito importante e que alguns agricultores ainda não colocam em prática, que é a questão do monitoramento do pomar, é a questão da amostragem do pomar para subsidiar a tomada de decisão na hora de intervir com o controle, seja ele convencional ou um controle alternativo, independente da forma em si. Você tem que pensar, você tem que conhecer a colônia, você tem que conhecer o problema de fato para poder tomar a decisão correta. Quando a gente fala de manejo ecológico, a gente tem que lembrar sempre de uma premissa, que toda praga tem um inimigo natural. O que é que eu quero dizer com isso? Que toda praga naturalmente tem um controle para ele na natureza. E um inseto em si, ele passa a ser uma praga a partir do momento que o ambiente está desequilibrado, a partir do momento que ele não tem aquele inimigo natural presente, ou que o inimigo natural ele é insuficiente, digamos assim, tem colônias pequenas, então não consegue tá fazendo esse controle natural, né? Para a gente é um controle, mas para as pragas em si na natureza é um ciclo normal de alimentação, onde espécies se alimentam naturalmente de outras espécies, e com isso há um equilíbrio, né? Você mantém na natureza uma colônia equilibrada. E o que é que acontece quando se torna praga? Né? Existem alguns fatores, né? O fato de você estar trabalhando uma cultura, né, ter suprimido o ambiente natural que essa praga estava vivendo, então a partir daí ela vai ter que buscar outras alternativas para poder sobreviver. E aí muitas dessas pragas elas têm a capacidade de se alimentar, né, das culturas de interesse econômico. Então, quando passa a predominar uma única espécie no ambiente, a situação de desequilíbrio ela é mais presente. Então é isso que acontece, né? Você tem esse desequilíbrio no meio por predominância de uma única espécie, seja ela vegetal, que esse inseto vai estar convivendo, seja ela do próprio inseto. Então essa predominância é que vai caracterizar como a praga de importância econômica. Assim como a gente estava relatando, toda planta naturalmente ela tem a capacidade de resistir ao ataque de praga. E como a gente preparar essa planta? Então a gente tem que levar em consideração outros fatores que a gente tem que associar, por isso que é a questão do manejo ecológico. Então a ecologia, você tem que trabalhar com você tem que trabalhar o ambiente. E uma das questões é, a planta que está melhor equilibrada, ela vai ter a maior capacidade de resistir a problemas com ataques de pragas e doenças. Então é uma planta bem nutrida, é uma planta que recebeu o manejo adequado na hora que ela precisava, é uma planta que recebeu poda. Então é a questão de você associar práticas em si, né, que vai levar a essa planta ela ter maiores características de resistência àquela praga ou doença que possa estar acometendo a planta naquele momento. Outra questão não menos importante que a gente tem que levar em consideração na hora de uma tomada de decisão é que todo o manejo ou todo o controle, né, toda intervenção que seja feito para diminuir a incidência da praga, do problema naquela área, ele pode ser seletivo. Então, na hora de tomar decisão, a gente tem que levar em consideração sempre a possibilidade da utilização de produtos que sejam seletivos. Por quê? A gente vai fazer o controle porque está desequilibrado, chegou no estágio de praga. Aquele inseto, aquela doença em si, aquele problema, né? E o que é que acontece? Mas também no ambiente tem os inimigos naturais, tem aqueles outros insetos benéficos que estão em equilíbrio e que
precisam permanecer para que não tenha outros problemas de desorganização no ambiente. Então, os produtos o máximo possível que sejam utilizados seletivos. Então, é muito importante se conhecer os princípios ativos dos produtos, sejam eles naturais ou alternativos, mas que a prática em si seja seletiva. E assim, quando a gente fala de manejo ecológico, lembra que no início eu destaquei a questão do monitoramento, e aí a gente tem uma figura que é muito importante nesse cenário, que auxilia na tomada de decisão, que é a questão do inspetor de praga, ou seja, em algumas regiões também é titulado de pragueiro, é aquela pessoa treinada naquela cultura para identificar problemas relativos àquela cultura. Bora lá. E esse inspetor, ele tem a função de identificar os problemas e quantificar esses problemas, né? Então, se ele está fazendo a análise, está fazendo a inspeção de um pomar de citros, logicamente, em função da praga que ele vai estar monitorando, ou das várias pragas, o que é que acontece? Ele tem que ter o conhecimento, como eu destaquei, da cultura e dessas pragas que acomete, para poder identificar esses problemas, e também tem que definir uma metodologia para que ele realize esse monitoramento em uma área. Essa metodologia, logicamente, ele vai levar em consideração o tamanho do pomar, a idade do pomar, o período do ano, porque vai estar no ciclo vegetativo da cultura, então vai estar mais próximo de uma questão de florada ou só no desenvolvimento, crescimento vegetativo, enfim. Cada período tem característica de predominância de um problema, de um ataque de praga. Então, esse inspetor, com essa metodologia definida, ele vai para a área da propriedade por talhão, como foi definido. E o que é que acontece? Ele vai eleger plantas para que ele faça essa análise dessa planta. Então, a partir do momento que ele eleger, então ele vai definir como é que vai ser para que eu me desloque na área e quantos pontos eu vou estar analisando. Então, ele vai, certamente, uma das características ou uma das metodologias muito utilizadas é caminhar na área na forma de zigue-zague. Então, você vai fazer leitura de plantas nas extremidades, no centro, de uma ponta a outra, com esse caminhamento. Geralmente, não menos que 20 plantas, isso depende do período do ano e do principal foco de praga que ele vai estar monitorando. E quando eleger essa planta, ele vai fazer uma análise dessa planta como um todo, né? Ele vai observar características na parte central da planta, no topo, a depender do que ele vai estar analisando naquele momento. Então, ele tem que ser preciso nesse momento, né? Ele tem que ter todas essas informações bem destacadas. E assim, o que é que acontece? Se ele vai estar trabalhando informações pontuais, porque no final ele vai ter que ter um número, e esse número é o que vai definir a intervenção ou não para corrigir aquele problema. O que é que acontece? Ele tem que ter uma tabela, quando ir para campo, ele tem que ter uma tabela e anotar tudo que ele observar. Por quê? Essas anotações, elas são quantitativas. O que é que acontece? Se ele identificar tantas plantas com problemas, problema A, problema B, problema C, ele vai anotar naquela planta o problema A, ele se apresenta nos 3 pontos que foi avaliado, em 2, em 1, então, o que é que acontece? Com tudo isso em mãos, anotado, porque não adianta ele fazer essa inspeção e não ter isso anotado, porque depois a tomada de decisão, certamente, ela não será eficiente, então, tem que observar todas essas questões. Ao final, quando ele anotar o inspetor de praga, o que é que acontece? Certamente, aí depende do porte da propriedade, né? Propriedades maiores, certamente ele vai passar essas informações para o manejador de praga. O manejador de praga,
é aquele que vai tomar a decisão da intervenção naquela área, né? Esse manejo de praga, a depender da cultura, isso vai ser um engenheiro agrônomo ou alguma área afim que vai estar tomando essa decisão. A gente sabe que dentro da esfera da agricultura familiar é mais complicado, digamos assim, você ter essa pessoa específica. Geralmente o agricultor, ele é o inspetor de praga, ele é aquele que monitora. Em alguns momentos é aquele que toma a decisão, é o manejador também. Então é importante que o agricultor também seja treinado, por mais que tenha alguém para auxiliar aí, mas ele seja treinado que em algum momento ele faça essa inspeção, né? E a partir daí, se analisou esses dados, você tem uma porcentagem. Aquela porcentagem do problema A, B ou C é que vai te dar indicativo das intervenções necessárias. E aí algumas intervenções podem ser simplesmente de manejo, sem a utilização de nenhum defensivo, ou também pode ser a intervenção com a utilização de um ou mais produto, né, para estar fazendo esse controle. E assim, quando a gente faz o monitoramento de uma área, né, a atuação do inspetor na propriedade, inspetor de praga, a gente quer atingir um objetivo, né? Então tem alguns princípios que tem que estar, né, tem que estar presente, né, nessa questão. Então essa atividade em si, ela tem que gerar eficiência, porque existe algumas pessoas que ainda questionam: isso demanda tempo, é mão de obra, fica mais caro, simplesmente a gente viu um problema lá, faz uma aplicação, né, focado naquele problema, só que não leva em consideração outros fatores. A ideia de se monitorar é justamente para economizar. Por quê? Você vai fazer a intervenção de acordo à necessidade real. E assim, a gente tem que desmistificar aquela questão que muitos colocam, que vai fazer aplicações em si, que é para acabar com a praga. Dificilmente a gente vai conseguir isso, para não dizer impossível, porque a praga é do ambiente, é da natureza. Lógico que a gente sabe que tem algumas que não existia naquela região e acabou sendo inserida. Essa é um problema maior, porque você acaba não tendo inimigos naturais. Mas a questão é, mais importante, quando a gente pensa no manejo ecológico, a questão é, a gente tem que pensar na questão de convivência com a praga. Por quê? A partir do momento que ela está ali presente, mas não está gerando uma limitação na planta, não está gerando problemas de danos econômicos, não há necessidade de intervenção, não há necessidade de fazer aplicações em si. É por isso que há o processo de monitoramento do pomar, para que a decisão seja tomada no momento adequado e a intervenção também seja feita no momento adequado. Porque ainda tem algumas pessoas que só o ato de ver determinado inseto na propriedade quer extinguir. E às vezes aquele inseto ele é benéfico, ele tem uma função ali que ele está desempenhando bem. Mas há pessoas que não querem ver inseto, que é impossível, senão a gente não mantém o equilíbrio do meio. Então a gente tem que estar atento a isso. Outra questão importante é toda a amostragem em si, isso é um princípio da experimentação, embora que a análise desses resultados você não vai ter a necessidade de fazer uma análise estatística, mas tem que ter representatividade. Eu tenho que olhar aqueles números e aquele número em si tem que me dar um raio-x fidedigno daquela área. Então, é de fato representar o problema que está ali, ou não o problema, né? Porque a gente sempre encara com problema. E ver que a gente sempre coloca é controle. A gente não, as ações em si, elas são de controle, não é de acabar, porque isso é praticamente impossível. Então, é o controle, é você diminuir a questão populacional que está levando a um limite de dano econômico. Também tem que ser prático, então a metodologia já existe, metodologias definidas e também que pode ser ajustado de acordo à demanda de cada um, mas ela tem que ser prática. Tem que ser prática e tem que gerar economia.
gerar economia no ato de você fazer esse levantamento, como também gerar economia quando vier as intervenções. Outra coisa muito importante, e aí é bem específico da gente destacar do inspetor, esse inspetor ele tem que ser bem treinado e tem que ser honesto. Por que essa relação que a gente destaca? Conhecimento, lógico, conhecimento para que ele faça essa amostragem da forma mais eficiente e mais rápida possível. Porque se ele tem dúvida, ele vai perder tempo em algumas análises em si. Então, esse pragueiro ele tem que ser bem treinado e também ele tem que ser honesto. E aí a gente destaca a questão da honestidade, porque se ele não for honesto, ele vai fazer uma amostragem que não vai ser real a realidade. Ele vai cumprir um cronograma que ele vai anotar, vai preencher uma prancheta, um formuláriozinho, onde ele vai estar anotando tudo isso, porém não pode representar a realidade. Ah, eu não estou bem hoje, ou está um dia de sol, eu quero me livrar logo dessa atividade, então eu faço anotações esporádicas e sem critério. E aí bate justamente na honestidade. Então o pragueiro, ele é aquela pessoa que tem que, além do conhecimento, ele tem que ser de confiança. E lógico, ele tendo essas características em si, ele vai ser eficiente, vai ser rápido, ele vai conseguir realizar o trabalho dele bem, e toda essa questão do manejo ecológico vai gerar essas economias. E aí uma questão importante que o inspetor de praga tem que levar em consideração na sua metodologia. Ele elegeu plantas que ele vai estar analisando, né? Ele vai caminhar em zigue-zague na área. Aí ele elegeu, antes de iniciar, a linha 5, a planta 10. A partir daí eu vou deslocar para a linha 15, a planta 20, um exemplo. O que é que acontece? Ele vai, ao se deslocar do ponto A para o ponto B, da primeira planta para a segunda e assim sucessivamente, ele vai ter que caminhar por dentro do pomar. Logicamente, ele tem que estar atento. Ele elegeu uma metodologia, definiu as plantas que ele vai estar analisando. Porém, ele tem que utilizar esse tempo de deslocamento e já ir analisando essas plantas, porque ele pode ser surpreendido, pode ter algum problema pontual, alguma coisa a ser destacada que ele vai identificar no ato dele caminhar. Então, esse inspetor ele tem que estar atento a isso, ele tem que deslocar na área, sempre observando as plantas que estão em torno. Não é porque eu elegi planta A, B, assim sucessivamente, eu vou andar dislexo na área, eu vou andar desatento, eu vou andar de cabeça baixa, não. Ele tem que se tornar útil. O tempo que ele tiver fazendo a amostragem, ele tem que estar 100% alerta. Outra questão importante além da prancheta de anotação em si, existem algumas ferramentas básicas que o inspetor de praga ele tem que ter, né? Lógico, a gente sabe que alguns insetos, alguns ácaros em si, eles têm o seu tamanho bastante reduzido. Então, o amostrador, o inspetor, ele tem que ter no mínimo, ele tem que estar de porte de uma lupa, né? Com no mínimo 10 vezes de aumento. Então, existe aquelas lupas redondas, isso não é muito eficiente. O interessante é que o inspetor de praga ele tem uma lupa tipo essa aqui. Por quê? O que é que acontece? Essa lupa, ela já tem uma definição de distância do ponto que você vai estar analisando, então você tem um padrão, e ela também tem uma marcação de 1 centímetro quadrado, ou seja, 1 por 1 por 1. O que é que acontece? Isso facilita, isso é um dos critérios das anotações, é um dos critérios para avaliar, porque ele vai avaliar a questão do ácaro da leprose. Quantos ácaros ele conseguiu contar por centímetro quadrado? Ele já está definido. A partir do momento que ele elegeu um fruto, né, um exemplo do ácaro, a gente mantendo,
que ele pegar esse fruto, projetar, né, sobre o fruto e for analisar em si, tudo que ele enxergar dentro desse quadrado está dentro do limite de análise dele, está dentro do limite de 1 cm². Então é muito importante ter uma lupa dessa. É interessante também que ele tenha disponível no mínimo um canivete e essa prancheta. Lógico, a depender do que ele esteja analisando, possa demandar mais algumas ferramentas ou também está relacionado ao nível tecnológico da propriedade, né? A gente já sabe que existe disponibilidade de aparelhos aí que você faz a leitura em tempo real, né, da folha em si, então você consegue observar a deficiência, alguns problemas em si. Então, isso depende do nível de tecnologia que a propriedade tem. Mas, minimamente, ele tendo uma lupa em mão, uma plancheta para estar anotando tudo e conhecimento do que ele está fazendo, com certeza ele vai conseguir realizar uma boa amostragem na propriedade. Isso não tem a